Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. O tema é maravilhoso, prepare o seu coração. Antes de entrar no tema, eu quero lembrar você que nós temos as redes sociais aí como um canal de evangelização. E o Arena está no Twitter, @Arena do Futuro. Se você ainda não nos segue no Twitter, por favor, vá lá e passe a seguir o programa. No Facebook tem sido uma bênção, porque nós colocamos vídeos, textos, mensagens. Nesse momento, por exemplo, o nosso produtor tem colocado mensagens no Facebook e você pode acompanhar o tempo todo. Eu coloco, outras pessoas da nossa equipe também colocam vídeos, textos, imagens, mensagens, tudo isso para fortalecer a sua fé. É só você entrar facebook.com/Arena do Futuro. Também nós temos um blog que está no site da Novo Tempo. É só você entrar novotempo.com/Arena do Futuro e ali você tem mais vídeos, você tem testemunhos, textos, histórias impressionantes de pessoas que nos enviam. E assim nós conseguimos todos os dias e toda semana deixar um recado da Palavra de Deus. Além disso, o programa oferece um estudo bíblico. O nosso estudo bíblico não é um bloquinho, um papelzinho, é um DVD que foi gravado, sabe aonde? Em Israel, meu amigo, na Terra Santa, nos lugares por onde Jesus andou. É verdade, no Getsemane, na tumba, no Calvário, no Mar da Galileia, no Rio Jordão, nesses lugares, na Via Dolorosa, também nas 7 cidades, ou as 7 igrejas do Apocalipse, na Turquia. Também eu fui na ilha de Patmos e ali gravamos uma parte desse DVD. Depois nós fomos a Roma, no Coliseu, ali perto do Vaticano, onde nós gravamos outros estudos bíblicos e terminamos as gravações nos Estados Unidos. Esse é um DVD riquíssimo, maravilhoso. Se você fosse pagar alguém para fazer esse DVD, ficaria caríssimo e nós aqui oferecemos gratuitamente para você. É só ligar para cá ou mandar um e-mail fazendo o seu pedido e nós o enviaremos. Será uma grande bênção para você, para a sua família e também para os seus amigos. Tá bom? Ok, agora preparemos-nos para o estudo da Palavra de Deus de hoje. O tema de hoje é maravilhoso. Dentro dessa série sobre profecias, nós queremos analisar a história do mundo em um capítulo da Bíblia. E esse capítulo é Daniel, capítulo 2. O livro de Daniel e o capítulo 2. Mas para analisar esse assunto, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia comigo no livro de Amós. Amós é um livro pequeno que fica logo depois. Você encontra Daniel, passa Oséias, passa Joel e depois de Joel você tem Amós. Amós 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bem, esse texto é muito categórico ao dizer como Deus está comandando e dirigindo todas as coisas. Tudo que vai acontecer no mundo, tudo que vai acontecer no futuro, Deus, obviamente, já sabe, e Ele revelou aos profetas justamente aquilo que está por ocorrer. E o que nós vamos ler agora é justamente uma dessas revelações, uma dessas profecias, uma dessas mensagens. Só que a forma como Deus mostrou, como Deus revelou, é uma forma um pouco diferente. Ele não foi direto ao profeta. Deus primeiro falou a um rei, a um homem, uma pessoa envolvida na administração de um país, que a princípio era uma cidade, depois tornou-se uma nação. Eu poderia usar o termo país. Vamos então agora abrir a Bíblia Sagrada no livro de Daniel. Daniel capítulo 2, começa de uma maneira surpreendente. Veja o que diz o versículo número 1 de Daniel 2. Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Até aqui. Então, o detalhe é esse. O rei, ao dormir aquela noite, teve um sonho. Quantas vezes nós temos sonhos? Quantas vezes você já sonhou com coisas boas e coisas ruins? Aí o rei
deita uma noite, dorme e tem um sonho. Se desperta, e quando ele se desperta impressionado, porque o rei pensa assim: eu tive um sonho, e eu sei que esse sonho me impressionou bastante, mas não consigo lembrá-lo. E o rei realmente não lembrava o que ele havia sonhado, e muito menos o significado. Ele nem lembrava o que ele havia sonhado. Então o rei fica angustiado e tenta encontrar uma maneira de resolver esse problema. Foi justamente aí que ele chama os sábios da Babilônia. As pessoas consideradas sábias. Entre elas estavam cartomantes, necromantes, feiticeiros, adivinhos, numerólogos, astrólogos, pessoas dessa linha espírita e espiritualista. Mas também, no meio dessas pessoas consideradas sábias, havia um servo de Deus chamado Daniel. Daniel era também um desses sábios. Era o único servo de Deus que fazia parte desse grupo seleto de sábios. Então, o rei manda chamar os sábios da Babilônia. Só que tem um detalhe: quando o encarregado chamou os sábios, ele chamou somente os da linha espiritualista e espírita. Por alguma razão, ele não chamou Daniel. Por alguma razão, Daniel não veio para aquela reunião com o rei. E o rei, então, chama esses sábios e diz assim a eles: pessoal, eu tive um sonho que me impressionou demais. Só que eu não sei o que eu sonhei. Eu não me lembro o que eu sonhei. Eu já tentei e não consigo lembrá-lo. E eu queria que vocês, que são sábios, que são pagos para isso, que vocês me falassem o que eu sonhei e também o significado. Bem, diante disso, o rei colocou os sábios numa situação muito difícil, porque, na verdade, esses homens tidos como sábios, eles não eram tão sábios assim. E essas pessoas que estavam envolvidas com necromancia, com espiritismo, espiritualismo, com essas coisas de revelar o futuro, de analisar e mapear as pessoas e tentar descobrir, na verdade eles não sabiam nada. E na verdade as pessoas não sabem o futuro só Deus sabe. Mas as pessoas tentam dizer alguma coisa do futuro. Você sabe, todo ano, no final do ano, aparecem pessoas assim, tentando dizer o que vai acontecer no ano seguinte. E falar sobre os artistas, os famosos, alguns se arriscam em falar que o avião vai cair, está lembrado, né? E tal, aí não acontece nada disso, e fica por isso mesmo, e ninguém fala nada. Então, esses sábios, esses homens, falaram assim para o rei: ó rei, conta-nos o sonho e daremos a interpretação. Quer dizer, eles estavam tentando dizer para o rei o seguinte: rei, nós não sabemos nada. Se você contar o sonho, a gente inventa uma interpretação. Porque é assim que as pessoas fazem. A verdade é que o rei não sabia o que havia sonhado e, consequentemente, não poderia falar nada mais, somente dizer: sonhei e não sei o que eu sonhei. E como aqueles homens revelaram a sua incapacidade em dizer o sonho e o significado, como aqueles homens revelaram que realmente o futuro eles não sabiam nada, então o rei ficou muito bravo, ficou furioso, revoltado, e veja o que o rei fez. Daniel 2, verso 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios de Babilônia, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Vejam que o rei ficou tão furioso, tão bravo, que ele manda matar os sábios de Babilônia, ele manda matar todo aquele pessoal. Só que tem uma coisa que chama a nossa atenção. Na hora que o encarregado chamou os sábios para interpretar o sonho, dizer o sonho e interpretá-lo, eles não chamaram Daniel. Mas na hora de matar os sábios, o primeiro que eles buscaram foi Daniel. Eles queriam matar então Daniel, mas Daniel não estava naquela reunião dos sábios com o rei. Então eles mandam chamar Daniel para matar Daniel. Diz o texto claramente: saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Aí Daniel falou assim: ei, peraí, vocês vão me matar por quê? Então ele contou para o Daniel por quê. Daniel não sabia. E depois de revelar a Daniel o motivo pelo qual ele seria morto, Daniel diz assim: ei, peraí, espera um pouquinho, eu quero pedir ao rei um tempo.
Se o rei me der um tempo, eu vou revelar ao rei o sonho e o seu significado. Então, o encarregado leva Daniel na presença do rei. E Daniel pede um tempo. Veja o que diz o verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. O verso 17 mostra que Daniel reuniu seus amigos, reuniu Ananias, Misael e Azarias, e esses 4 homens se ajoelharam e oraram a Deus e buscaram ao Senhor e suplicaram a Deus, dizendo: Senhor, o Senhor conhece o futuro, revela-nos o que o rei sonhou e o significado. Eles buscaram em Deus a resposta, eles buscaram em Deus a solução. É assim que funciona a vida. Quando você estiver numa situação difícil, quando você estiver numa situação que tem que definir alguma coisa e você não sabe o que fazer, você deve se ajoelhar e buscar em Deus a sabedoria, buscar em Deus a revelação e a solução. E Deus dará com certeza. Veja o que diz o verso 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Veja o que diz o verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. E o verso 20 diz: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E Daniel continua orando, exaltando, glorificando a Deus por essa resposta. Ou seja, Daniel e os seus amigos oraram, buscaram em Deus a resposta. Deus revelou a Daniel o sonho do rei e o significado. Então aí Daniel sai, procura o encarregado e pede para ter uma conversa com o rei. Então Daniel chega na presença do rei e a Bíblia agora começa a mostrar como foi esse encontro. Veja o que diz o verso 25. Então Arioque era o encarregado, depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltsazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Verso 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Verso 28, mas há um Deus nos céus, bênção, louvado seja Deus, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Uau! Isso me encanta, é impressionante. Veja que Daniel, ele chega diante do rei e ele poderia se exaltar. Ele poderia falar assim: não, Deus me revelou porque eu orei, porque eu. Mas Daniel, humildemente, ele fala assim: olha aqui, rei, eu não posso revelar o sonho e nem a interpretação, mas eu quero que você saiba e toda a Babilônia saiba que há um Deus nos céus. Veja que Daniel exalta Deus, veja que Daniel reconhece a grandeza de Deus. Ele fala assim: há um Deus nos céus que revela os segredos. E quando ele exalta Deus, ele está exatamente fazendo o que deve ser feito: reconhecer a soberania, o poder do nosso querido Deus. Então Daniel começa agora a revelar o sonho. Você sabe, você já leu sobre isso, mas os versículos continuam. O verso 29 começa a revelação. Ele diz assim: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. Verso 30, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. 31, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, ou de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos.
feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E o texto continua dizendo que aquela pedra, ela cresceu, tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. À medida que Daniel foi revelando o sonho para o rei, claro, ele foi revelando e o rei foi lembrando. Quando Daniel disse assim, você sonhou com uma estátua. O rei disse, isso, Daniel, foi isso mesmo. E Daniel diz assim, e a estátua tinha 4 partes, era ouro, prata, bronze e ferro. Ferro misturado com barro. O rei diz, foi exatamente isso que eu sonhei. Então, Daniel ia revelando e o rei ia se lembrando. E confirmava exatamente o que o rei havia sonhado. Depois Daniel diz assim, e no final aparece uma pedra que é lançada sem auxílio de mãos, e a pedra atinge a estátua lá nos pés e esmiuça toda a estátua e quebra tudo, e a pedra cresce e forma uma grande montanha e enche toda a terra. Daniel diz assim, exatamente, Daniel, foi isso que eu sonhei. Aí Daniel diz assim, rei, esse é o sonho. E agora eu vou te dar a interpretação. Veja o que diz o verso 36. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. E aí Daniel começa agora a interpretar o sonho, inspirado, claro, por Deus, de acordo com a revelação de Deus. Verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. E aí Daniel diz, tu és a cabeça de ouro. Olha a revelação, tu és a cabeça de ouro. Verso 39, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40, e um quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então Daniel agora mostrou o sonho e mostrou o significado, a interpretação. Quando Daniel foi interpretando, o rei foi se levantando, abriu os olhos e ficou impressionado. Por quê? Porque Daniel agora revela o futuro, não que Daniel seja simplesmente um revelador de futuro, não. Daniel estava revelando o que Deus havia revelado a ele. Então a estátua com 4 partes era uma mensagem sobre o futuro da humanidade. O que Daniel estava revelando ao rei é também uma revelação para nós. A cabeça da estátua de ouro representava o rei, representava Babilônia e o rei Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representavam o império que viria logo depois, que é o império Medo-Persa, representado pela prata. Depois, os quadris e as coxas de bronze representavam então o terceiro império mundial, que seria a Grécia, que viria depois dos medos e persas. E as pernas de ferro representam o quarto o quarto império, que lá em Daniel capítulo 7 aparecem também como 4 animais, como eu acabei mencionando aqui. Na verdade, as pernas de ferro representam o quarto império mundial, que seria Roma. E os pés da estátua, misturado de ferro com barro, representariam os últimos dias. Representa os últimos dias, ou seja, os nossos dias, em que os reinos seriam divididos, assim como o ferro e o barro não se unem. Daniel estava revelando, porque esse assunto do capítulo 2, ele se repete no capítulo 7 e se repete no capítulo 8 e também tem uma repetição em Apocalipse 13. Só que aqui no capítulo 2, Daniel começa a explicar detalhes da estátua. Agora veja, o Império Babilônico de Nabucodonosor dominou o mundo do ano 606 ao ano 539 a.C. Depois o Império Medo-Persa dominou de 539 a 331 a.C. Em seguida veio a Grécia, que dominou de 331 a 168 a.C. Logo depois veio o Império Romano, representado pelas pernas de ferro, que dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Veja que tudo isso estava sendo revelado ao rei, a Daniel e a toda a humanidade, justamente naquele dia, através daquele sonho que Deus deu ao rei
e a interpretação que Deus deu a Daniel. A história do mundo, você percebeu? As 4 poderosas nações que dominaram o mundo numa sequência interessante. E de fato isso aconteceu. Você sabe que Babilônia dominou, mas o seu domínio passou. O Império Medo-Persa dominou, mas também seu domínio passou. O Império Grego dominou, mas também passou. Depois veio Roma, que dominou, Roma Imperial, mas também passou. E agora estamos vivendo exatamente os pés da estátua, os dedos da estátua, que, de acordo com o Daniel 2, eram de ferro e de barro, ou seja, não se unem. São os reinos divididos que nós estamos vivendo hoje. Hoje cada país, cada nação, cada reino tem o seu governo, tem as suas leis, são todos divididos. Agora, o que chama a atenção é o lançamento da pedra. Porque, de acordo com o sonho e a interpretação, aparece uma pedra lançada sem auxílio de mãos. E essa pedra não atinge a cabeça da estátua, nem os peitos, nem o quadril, nem as pernas. Essa pedra atinge os pés da estátua e destrói toda a estátua. E a pedra cresce. Se você ler na Bíblia o significado da pedra, você ficará impressionado. Porque, de acordo com a Bíblia, a pedra representa Cristo Jesus. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha, como diz Mateus 16. Jesus é essa pedra. E quando diz a Bíblia que a pedra foi lançada nos pés da estátua, sem auxílio de mãos, significa que Jesus vai voltar. E veja que a pedra, ao ser lançada nos pés da estátua, significa que ela seria lançada em nossos dias, porque estamos vivendo o período dos pés da estátua. Então isso quer dizer que Jesus vai voltar, a pedra é Jesus, e o lançar da pedra significa a volta de Jesus. Então a Bíblia está revelando que Jesus vai voltar em nossos dias, nos dias dos reinos divididos. Jesus não voltaria no tempo da Babilônia, nem no tempo do Império Medo-Persa, nem no tempo do domínio grego, nem no tempo do domínio romano, mas nos nossos dias, no tempo dos reinos divididos. Entendeu? Isso é incrível, é a história do mundo em um capítulo da Bíblia. É uma revelação, é uma profecia, é uma mensagem. A pedra é Cristo e o lançar da pedra é a volta de Cristo. Ela cresceu e encheu toda a terra. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que os reinos dos homens passaram. O reino babilônico passou, o reino medo-persa passou, o reino grego passou, o reino romano passou, mas virá um reino que jamais passará. Diga amém. Virá um reino que será eterno, é o reino de Deus. O reino de Deus exemplificado por essa pedra, que Jesus conquistou na cruz e que Jesus implantará quando voltar. O reino de Deus será estabelecido para sempre. Por isso, quando você e eu oramos o Pai Nosso, a gente diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí a gente diz assim: venha o teu reino, não é? Venha a nós o teu reino. Sim, meu amigo e minha amiga, o reino de Deus virá, exemplificado por essa pedra, e será estabelecido para sempre. Amém e amém. Ficou claro para você o significado de Daniel capítulo 2. Agora, eu preciso que você considere tudo isso aplicando para a sua vida. E para isso, eu quero convidá-lo a sentar comigo no meu sofá, onde a gente vai ter aquela conversa de coração para coração, ok? Você já está sentado em sua casa, já está preparado. Então agora, deixa eu me ajeitar aqui e eu quero conversar com você. Por favor, vem cá. Nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos da mesma família. E eu sou o seu pastor. E como seu pastor, eu quero falar com você. Pode ser? Então, por favor, pega a sua cadeira, coloque mais pertinho da televisão, vem aqui mais perto. Você que está sozinho, você que está sozinha, você que está no hotel, você que está no trabalho, você que está, quem sabe até mesmo em um ônibus ou no metrô, vendo através do seu aparelho de celular. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja bem, não importa. O que importa é o seguinte: Jesus ama você. E é por isso que Jesus vai voltar. É por isso que essa pedra foi lançada, de acordo com Daniel 2. Agora eu quero fazer uma pergunta. O reino de Deus já está no seu coração? O reino de Deus já entrou em sua vida? Você já pertence a Jesus? Você já é de Jesus?
Você já se entregou a Jesus? Lembre-se, em nossos dias, Jesus vai voltar. Jesus virá em nossos dias. O mais breve do que você pode imaginar. Por isso, prepare-se para a volta de Jesus. Prepare-se de verdade. Ande com Ele. Estude a Bíblia. Sirva a Deus. Porque em breve essa pedra será lançada. Em breve Jesus voltará. Porque a parte da cabeça da estátua já passou. Do peito e dos braços também. Do quadril também. Das pernas também. Nós estamos vivendo o período dos pés. Eu diria, dos dedos. E é justamente nesse período, de acordo com a profecia, que a pedra seria lançada. Que Jesus voltaria. Oh, maravilha! Ora vem, Senhor Jesus. E se você acredita realmente nisso, se você crê na Bíblia, se você vê que tudo isso está certo, e de fato está, abra o seu coração. Não fique aí endurecido. Deixa o orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado, rapaz. Se entregue a Jesus. Se entregue definitivamente. Ele vai mudar sua vida. E você vai se preparar para a volta de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Querido Pai Celestial, obrigado porque Jesus está voltando. Obrigado porque a profecia revela que Jesus está voltando. E essa pessoa que ora comigo tomou a decisão de se preparar para a vida eterna. Louvado seja o teu nome. Eu entrego essa pessoa e a sua família, a minha vida e a minha família também, nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.